Olá, eu sou Eduardo Larbach e hoje eu estou aqui para falar com você sobre foco. Eu trouxe um filme, é um filme fantástico, é um filme que fala e demonstra muito isso pra gente, sobre a parte do foco. É um filme mais antigo, mas é um filme que eu já vi várias vezes, que muita gente adora esse filme. Se você não viu ainda esse filme, assiste, porque é muito bom. Tá bom? O filme é A Procura da Felicidade, um filme que foi lançado em 2007 e é fantástico, tá? É o melhor filme que eu conheço para falar sobre foco, tá bom? Daniel, cadê o Daniel? Daniel, e você tem foco? Sim, tenho. E o filme, você assistiu? Assisti. E aí, bom? Gostou? Muito bom o filme. Ele fala realmente de foco. Tem tudo a ver. Indica? Indico, com certeza. Pessoal, então é isso. Mais uma indicação aí, hein? Daniel também indica. Então vamos lá, gente. Vamos ver a análise aí desse filme. Pessoal, então o filme A Procura da Felicidade, ele conta a história de Chris Gardner. A história de Chris Gardner. O filme é estreado por Will Smith, pelo filho dele, e conta uma história maravilhosa. A história de Chris Gardner, de como ele saiu. Antes de eu falar qualquer coisa, o filme tem spoiler, viu? Como é um filme antigo, então esse filme tem spoiler. Tá? Então se você ainda não assistiu, quer saber como é que tudo termina, para o vídeo aí, ok? Chris Gardner, ele é um cara que começa no filme ali tentando empreender. Ele compra umas máquinas lá, uns scanners, uns aparelhos de radiografia e tenta vender isso para os médicos e não dá certo. O pessoal, quando ele comprou e vai vender, as pessoas já consideram a tecnologia ultrapassada e acaba que ele perde muito dinheiro com esse negócio dele. E ele tinha acabado de se casar e o investimento ali, buscando crescer com esses scanners, acaba que não dá certo, ok? E o Chris Gardner, o que é que ele faz? Ele começa, após o empreendimento dele ter dado errado, ele está precisando realmente de dinheiro, começa a passar aperto, ele passa por uma outra dificuldade, que é a esposa dele larga ele e ele fica sozinho com o filho dele. Que, se eu não me engano, tinha 5 anos. E aí, o que ele faz? O Chris Gardner, ele começa a tentar vender o restinho de scanner que ele tinha ali para pagar as contas. Só que nesse meio, acontece uma coisa que é o seguinte: ele perde também a casa onde ele morava. Ele é despejado. Por quê? Porque ele não estava aguentando pagar o aluguel. Então ele fica com o filho pequeno e sem ter onde morar, ok? E nesse período aí, nessa fase aí que ele tá para perder o imóvel, ele conhece um cara da Bolsa de Valores. E ele se apaixona pela Bolsa de Valores, porque eu vi o cara com um carrão gigantesco, um super carro, um carro caro, um esportivo, e coloca na cabeça dele: eu quero isso para mim. E ele descobre que nessa empresa tem um estágio não remunerado, onde a pessoa, ele ia fazer o estágio por 6 meses trabalhando sem receber, e somente depois desses 6 meses teria um escolhido, ou seja, apenas uma pessoa seria escolhida, dentre dezenas lá de candidatos, trabalhando ali na Bolsa de Valores, em Wall Street, tentando ser o primeiro. E aí começa a jornada do Chris Gardner. Essa é a história. Ele começa, a partir daquele momento, ele define um foco tão grande na cabeça dele, que ele começa a trabalhar e a ter uma meta absoluta em ser o primeiro. Então o Chris Gardner, ele era o primeiro a chegar. Só que o que acontece? Ele estava sozinho com o filho dele. Então ele tinha que sair um pouquinho mais cedo, buscar o filho na creche, e ele tinha que voltar, ficar com o filho dele e tal. E nessa confusão aí, nessa correria toda, o que acontece? Ele perder a casa. E aí, nessa situação, ele começa a dormir em abrigo, porque não tinha outra opção. Chega até a dormir na rua, no metrô, no banheiro de metrô, conforme o filme.
Então foi uma situação muito difícil, uma fase muito complicada, mas o interessante, o tema desse vídeo, foco. Hora nenhuma Chris Gardner desiste. Então, ele continua ali focado em alcançar o objetivo dele. Então, enfrentando todas as dificuldades, tendo que dormir em abrigo, não tendo dinheiro, às vezes dormindo na rua, ele mantém o foco dele e segue até conseguir. Ou seja, Chris Gardner, no filme, ele se torna e consegue o primeiro lugar do estágio. Então ele fica em primeiro lugar e acaba virando sócio dessa corretora lá de Wall Street. E a partir daí ele só cresce, tá? E o filme mostra isso, né? A procura da felicidade realmente foi uma procura gigantesca. É uma demonstração gigantesca de foco que mostra pra gente que quando você quer algo, você não pode ter um plano B. Ele teve somente um plano A e foi até conseguir. Ele atingiu o alvo dele, tá? Então ele ficou em primeiro lugar no estágio, ele venceu, tá? E não mostra no filme, mas o Chris Gardner, depois disso, ele teve a própria empresa dele. Eu acho que no final chega a citar. Mas no YouTube, se você pesquisar, você acha vídeos do próprio Chris Gardner falando sobre a vida dele. E ele lançou uma empresa com o nome dele, chegou a vender isso numa grande negociação. Então, pessoal, dica de hoje, assistam, que se você não assistiu, assista. A Procura da Felicidade. Se você já assistiu, assista novamente. É muito bom para a gente voltar aqui, ó, voltar o foco e ver como funciona. Quando a gente tem um objetivo bem definido, esse é o nosso foco. Pessoal, essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? Um abração aí, tamo junto, até o próximo vídeo.